Olá, eu sou a Rose e vou compartilhar com vocês conhecimentos sobre desenvolvimento infantil com base na arte educação, na neurociência e na psicomotricidade. Mamãe, eu sou feia. O que fazer quando a gente escuta isso de uma criança? Esse vídeo é parte do ciclo de vídeos que eu fiz sobre autoestima para o mês da consciência negra. Só que eu acredito que a consciência negra não tem que ser abordada só em novembro. E ao mesmo tempo, eu quis fazer alguns vídeos mais para não deixar o conteúdo incompleto, porque ele é muito complexo e interessante. Eu imagino que qualquer mãe, qualquer pai deve sentir uma tristeza imensa quando escuta uma criança dizer isso, porque isso significa que a criança é muito triste em ser ela mesma e que ela não se sente bem dentro do próprio corpo. Hoje eu vou falar com vocês sobre autoimagem, como ela se forma, como ela se modifica e como você pode abordar esse assunto com as crianças. Você vai aprender algumas ferramentas para poder trabalhar essa autoimagem junto com a criança e ajudar ela a desenvolver uma autoimagem positiva. Se você quer saber um pouquinho mais sobre autoimagem, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui em cima no izinho, que é onde eu falo um pouco sobre as 3 bases fundamentais do processo de desenvolvimento da autoestima na criança, que é o autoconceito, a autoimagem e o ideal do ego. A autoimagem se desenvolve a partir da interação de 3 fatores. O primeiro é a estrutura biológica, ou seja, a forma, texturas, densidades, cores que compõem esse corpo. A segunda, a psicológica, que é a forma como a criança sente o corpo dela. E a terceira é a social, ou seja, as interações que a criança faz com o corpo dela em relação às outras pessoas no ambiente que ela frequenta. Esses 3 fatores se entrelaçam e eles vão formando a base da autoimagem, que é a forma como a pessoa se sente e se percebe no mundo. Mas a autoimagem não é fixa. De acordo com o processo de desenvolvimento, conforme a gente vai mudando de forma e tamanho, a autoimagem também vai se modificando. E ela vai se modificando em conjunto com a percepção que a gente tem da gente mesmo. E essa percepção, ela é formada pelas sensações que a gente tem em relação às experiências que a gente vive nas interações sociais e nos processos físicos, diretamente ligada à forma como a gente percebe as formas do nosso corpo e como a gente interage com ele no espaço. Então é por isso que a gente vê que os adolescentes ali no iniciozinho da adolescência acabam por se bater, se trombar em coisas, são desastrados, não percebem a força. Por quê? Porque a autoimagem deles está se modificando. Quando bebê, o processo de percepção do corpo, que é a base por onde vai ser construída a nossa autoimagem, ele está dependente do contato da criança com a mãe. Então, tocar esse corpo com carinho, com cuidado, é super importante para que essa base seja sólida, para que a criança comece a criar registros de prazer em existir. É importante dizer algo muito sério aqui, que o toque no bebê, ele deve ser feito quando a pessoa está num bom estado, quando ela está se sentindo bem, porque um toque áspero ou um toque rude no bebê pode provocar nele sensações de medo, emoções negativas que vão registrar nesse corpo um desprazer, porque o bebê, ele é um captador de emoções e ele se comunica sobretudo pelo corpo. Então ele consegue ter um feeling muito mais aprofundado de se a pessoa está com raiva, se a pessoa está com medo, e isso pode afetar muito o processo dele sentir o próprio corpo. Conforme a criança vai crescendo, vai desenvolvendo a linguagem oral, ela também começa a perceber as categorias e os padrões sociais. Então ali por volta dos 4, 5 anos mais ou menos, ela começa a desenvolver a noção de bonito e feio. E essa noção, ela é desenvolvida de acordo com o que ela vê no ambiente que ela frequenta. Ela já desenvolveu bastante a capacidade de perceber, de nomear as diferentes partes do corpo, e aí ela vai começando a se comparar com as outras crianças. Então ela começa a estabelecer uma relação entre o que ela sente e o que ela vê do corpo dela, o que ela vê e ouve no ambiente dela sobre os corpos, e aí ela vai formando as bases ali desse juízo de valor do que é bonito e do que é feio. E esse assunto é muito sério,
Por quê? Porque uma autoimagem extremamente negativa pode gerar o transtorno dismórfico corporal, que é quando a criança desenvolve uma autoimagem muito distorcida, considerando partes dela mesma muito feias, e aí isso vai gerar uma série de problemas para a interação social, pode ser o detonador de um caso de depressão e às vezes até comportamentos suicidas. Então, eu tenho duas dicas para vocês. A primeira é para crianças abaixo de 3 anos de idade. Nesse momento, a criança é muito sensório-motora. E o que ela precisa? Ela precisa vivenciar experiências carinhosas, experiências amorosas. Ela precisa vivenciar toques carinhosos, precisa vivenciar massagens, precisa vivenciar brincadeiras prazerosas. Por quê? E por que eu estou falando tanto de prazer? Porque ela precisa criar uma referência de prazer em existir. E o prazer é importante por quê? Porque ele gera neurotransmissores do bem. Então, dopaminas, endorfinas, serotonina, oxitocina, que são neurotransmissores que vão ajudar a criança a se sentir bem, a se sentir plena em existência. Isso vai criar bases emocionais que dão segurança, que dão conforto. Então, atividades onde a criança possa explorar a sua destreza física, a força, os 5 sentidos, vão ajudar ela a explorar ao máximo esse corpo e a se sentir prazerosa em viver. E para crianças acima de 3 anos, a gente tem que continuar com o processo dos toques carinhosos e atenciosos, com as experiências físicas prazerosas, mas a gente tem que enfatizar também verbalmente, né? Procurar enfatizar muito verbalmente o quanto a criança é bonita, descrever para ela as formas dela. Um primeiro exercício é colocar a criança em frente ao espelho e começar a descrever para ela: olha, os seus olhos são redondinhos, brilhantes, olha que sorrisão. Como que é o seu sorrisão? E ajudar ela a ir desenvolvendo uma autodescrição dela mesma, né? Só que como ela está influenciada pelo seu elogio, ela vai começar a se perceber também de forma elogiosa. Para crianças negras em especial, a gente tem que criar um quadro de referências que espelhem a imagem dela. Então, heróis, heroínas, bonecos, bonecas, príncipes, princesas, filmes, séries, tudo o que vocês puderem elencar de pessoas em posições de destaque que espelhem a imagem da criança, ou desenhos, é super, super, super importante para ela ir construindo a autoimagem dela. Procurar grupos de atividades culturais onde tenha o máximo de pessoas como ela. Às vezes, quando possível, escolas onde ela não seja a única, porque a criança quer pertencer. Ela quer ser igual às outras. E às vezes, nos ambientes onde ela é a única, ela pode se sentir intimidada, ou ela pode ao mesmo tempo ser excluída pelos colegas. Então é importante que ela não seja a única nesse ambiente, que ela não se sinta única. Eu vou deixar aqui um alerta. Para crianças maiores que os pais notam um comportamento muito repulsivo, intenso com o próprio corpo, como não querer se olhar no espelho, ou não se reconhecer em foto, ou brincar de ser de outra cor, ter muita dificuldade nas interações sociais, falas como eu me odeio, ninguém gosta de mim, eu sou muito feia, ou um desenho muito distante da realidade dela, é importante procurar ajuda profissional. E aí, no caso, eu indico um psicólogo infantil e um psicomotricista, ambos que trabalhem com a questão da autoimagem. Então é isso. Nesse vídeo eu expliquei para vocês um pouquinho do que é autoimagem, o que uma autoimagem muito negativa pode causar nas crianças e ao mesmo tempo dei algumas ferramentas para vocês conseguirem ajudar a criança a desenvolver uma autoimagem mais positiva. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento, pode colocar aqui embaixo que eu vou olhar e responder com certeza. E se esse conteúdo trouxe luz para sua cabeça e para o seu coração, compartilha, dá um like e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai ter muito mais conteúdos como esse. Um beijo e até a próxima!